Olá pessoal, essa é uma primeira postagem no canal e é uma postagem super interessante que eu gostaria de introduzir o conceito de aprendizagem estratégica. Há um livro escrito por mim que fala sobre esse assunto, aprendizagem estratégica. É uma aprendizagem, como a gente está habituado a entender a aprendizagem, o ato de aprender, porém tem um adjetivo estratégico na aprendizagem estratégica, que na verdade é um pressuposto que deveria ser adicionado ao processo de ensino-aprendizagem com a intenção de que o aluno ele desenvolvesse a capacidade de mobilizar o conhecimento numa situação específica, seja ela uma simulação, uma brincadeira, um jogo, enfim, há várias formas didáticas de trabalhar essa mobilidade do conhecimento naquele processo de ensino-aprendizagem que está sendo desenvolvido, e aí com isso o estudante, o aprendiz, ele consegue com aquele conteúdo que está sendo ensinado, mobilizar, ou seja, pôr o conhecimento em movimento para resolver determinado problema, que pode ser uma simulação, pode ser um problema real, a depender da situação, do nível de escolaridade e do objetivo mesmo daquele processo de ensino-aprendizagem que está sendo desenvolvido ali e coordenado pelo professor. Então, a aprendizagem estratégica, como uma possibilidade de trabalhar em sala de aula, ela vai nesse sentido. Num primeiro momento, a gente pode entender que a teoria e prática aí, ela vai estar atrelada uma à outra de maneira, claro, indissociável. Então, eu vou ministrar um conteúdo e, ao mesmo tempo, dentro desse processo, eu preciso criar um ambiente ali em que os discentes eles possam, já de posse daquele conhecimento teórico, aplicá-lo dentro de uma situação experimental. O que seria uma situação experimental? A gente pode, com exemplo, ilustrar isso. Eu estou estudando um assunto, por exemplo, estou estudando cálculo ou operações matemáticas de mais, menos, vezes, de divisão, e eu preciso, naquele contexto, empregar esse conhecimento teórico que está sendo aprendido. Então, eu posso criar uma feira, posso criar uma situação em que esse conhecimento de divisão, multiplicação, soma, divisão, subtração é necessário para resolver uma situação, um problema. Sempre tem que haver um problema, só que esse processo ele precisa ser desenvolvido simultâneo. Eu não posso aprender um conhecimento teórico agora e depois desenvolver a prática lá posteriormente. É uma coisa que necessita ser casada. Por que isso? Porque dentro desse contexto ele é dinâmico, ele vai proporcionar uma experiência significativa. Ou seja, em termos cognitivos, em termos de sinapse e de organização mental do conhecimento, a tendência é que esse conhecimento ele permaneça dentro de uma estrutura sináptica ali, de comunicação cerebral, durante um período mais longo e talvez até não desapareça tão facilmente, porque houve impacto emocional pela experiência e dessa forma a tendência é que essa habilidade de resolução de problemas ela vá se tornando habitual, desde que esse processo seja novamente reforçado, repetido, não só numa classe, mas em outra, enfim. Se trata de um processo que o cérebro se acostuma a
mobilizar o conhecimento em situações específicas para resolver problemas. Então, essa habilidade ela vira uma espécie de hábito com o passar do tempo, e aí o aluno ele já desenvolve uma competência. Depois de tanto praticar, depois de tanto se expor às experiências com conhecimento, ele vai naturalmente no dia a dia, na vida cotidiana, se comportar de tal maneira. É uma aprendizagem que no primeiro momento ela ajuda muito a fixar o conhecimento, a aprender, né, o conteúdo, mas no final desse processo o que acaba sendo gerado é uma competência, são sinapses, são a maneira como o cérebro está organizado. Então ele foi estimulado para se organizar daquela maneira. Então, muito provavelmente essa habilidade de mobilizar o conhecimento para resolver problemas ela vai ficar mesmo depois de anos de estudos. Então isso vai ser levado para a vida diária, cotidiana, para a vida profissional e para outras situações de aprendizagem que vierem ocorrer no futuro. Então, do ponto de vista social, educacional, a aprendizagem estratégica como um pressuposto dentro do processo de aprendizagem para a mobilidade do conhecimento e sua aplicação em uma situação experimental ou simulada é muito importante e traz ganhos. Por outro lado, é um processo, é uma proposição também filosófica, depende muito da capacidade do docente em criar um ambiente em que esse processo ele realmente aconteça, ocorra. E eu não posso fracionar, lembrando, eu não posso fracionar esse processo. Eu não posso aprender o teórico agora e depois praticar depois. É um processo único, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Salvo algumas exceções. Se for continuar com o assunto teórico na aula posterior, pode haver uma adaptação, mas o ideal é que se faça isso na mesma aula.